Mercado imobiliário no Amazonas supera as expectativas do setor diante de um cenário preocupante na crise ocasionada pelo coronavírus. No Amazonas Acontece de hoje, vamos falar da Europa Construções e Incorporações. Olá para você que nos acompanha, começa mais uma edição do Amazonas Acontece aqui na tela da Band Amazonas. A gente já começa recebendo aqui nos nossos estúdios o diretor-geral da Europa Construtora e Incorporadora, Rodrigo Vanzin. Seja muito bem-vindo à Band Amazonas, aqui ao Amazonas Acontece, para a gente falar do mercado imobiliário, para a gente falar também principalmente do histórico da Europa Construções e Incorporações. Eu já começo perguntando para você um pouquinho dessa trajetória de vocês. Então, primeiramente, boa tarde, Flávia. A Europa Construções e Incorporações está fazendo 10 anos esse ano. Nós estamos entregando a segunda etapa do Residencial Belágio, que é um empreendimento de alto padrão, localizado na Avenida Maceió. Olha só, que legal. E diga-se de passagem que são apartamentos lindos, né? Tem os apartamentos ali lineares, Isso. Né? Tem o que mais? O duplex? Uma cobertura duplex e apartamento tipo de 150 metros quadrados. Olha só, são apartamentos considerados de quê? Alto padrão? Exato, alto padrão. Devido à localização, os acabamentos utilizados também, a posição que ele acaba tendo de ventilação e a insolação. Olha só, que legal. A gente já teve uma oportunidade de acompanhar, né, todo o trabalho. Ele já foi entregue? Na verdade, são duas etapas, né? A primeira sim. etapa a gente entregou em janeiro de 2016, foi expedido a BITSE, e em dezembro deste ano nós vamos entregar a segunda etapa. Olha só. Então, explica pra gente como é que foi esse cenário, assim, né, de construções e, ao mesmo tempo, ali com a chegada do coronavírus, né, da pandemia, a gente pode colocar assim. Como é que foi? Bom, primeiramente, para quem trabalha na construção civil, a gente é movido a desafios, né? É a segunda crise que a gente está passando. Primeiramente, a gente passou uma crise financeira, né? O Brasil passou no período da Dilma, e agora essa crise sanitária. Essa crise sanitária, ela nos deu muitos desafios, na verdade, né? De adaptação, todo mundo, né? De adaptação, de como como desempenhar as nossas atividades num cenário de pandemia. E esse novo momento que todo mundo passa, acho que serve de aprendizado, né? Antigamente todo mundo abraçava todo mundo, o que é muito legal, mas agora é um outro momento, né? Com certeza. Talvez não tinha ali aquela situação de higienizar as mãos. Sim. E o mercado imobiliário, ele também se adaptou a essa situação, né? Com certeza. Foi um momento de reflexão para todo mundo, né? As prioridades das pessoas mudaram. Muitas pessoas também, devido a esse período de reflexão, buscaram coisas diferentes. Hoje em dia a gente diz que o lar deixou de ser um dormitório, né? A casa deixou de ser um dormitório, ela voltou a ser um lar. As pessoas passaram muito tempo dentro de casa, então perceberam também as necessidades, o que elas não tinham, o que elas precisavam, entendeu? Mudou muito esse sentido. A importância da pessoa se sentir bem dentro de casa é justamente você usufruir do conforto ali, do suor do seu trabalho. Poxa vida, é algo que eu estou investindo para a minha qualidade de vida, para você se sentir bem em casa, para você se sentir bem ali no conforto que você está adquirindo, né? Sim, exatamente. Agora, o mercado imobiliário de Manaus, ele contribui ali ativamente para o marco econômico, assim, para a gente colocar o norte do país em evidência. Como é que você desenha esse cenário do mercado imobiliário? Bom, o mercado imobiliário ele teve muitas adaptações, né? Principalmente agora hoje a gente fala muito do mercado 4.0. O mercado 4.0 ele apresenta muita personalização, buscar entender o cliente para atender as demandas e necessidades que ele tem, certo? Então é uma outra forma de vender e de se relacionar com o cliente. Há uma dualidade muito grande no ponto de vista imobiliário, né? Há quem diga que é mais negócio alugar do que financiar. Sim. Qual é o teu ponto de vista? Eu te digo que isso eu acredito que vai ser uma grande mudança pós-pandemia, entendeu? Porque essa questão de alocar é muito uma herança que a gente teve de uma juventude que estava pensando muito no agora, no imediatismo, entendeu? Numa vida mais de rede social, uma vida mais acelerada, mais ansiosa, e não pensando no investimento a longo prazo,
que no caso seria um financiamento, algo que a pessoa já vai se desprender e se organizar pensando no futuro, em uma terceira idade, uma idade mais avançada, mais tranquila. Ou seja, financiar, no seu ponto de vista, é a melhor opção? Financiar, no meu ponto de vista, é a melhor opção e nesse momento, principalmente. Até a gente estava conversando sobre taxa Selic. Hoje, as taxas que os bancos estão ofertando para o mercado imobiliário de financiamento, de refinanciamento de imóvel, são as melhores taxas que a gente já praticou no Brasil. Olha só, que legal. Inclusive, falando então sobre a taxa Selic, você sabe o que significa a taxa Selic, o que ela representa para o Brasil, vamos colocar assim, não somente no mercado imobiliário? A gente acompanha a partir de agora a reportagem de Jorge Guerreiro. A Selic é a taxa básica de juros que o governo paga para quem empresta dinheiro para ele. É através desse índice que as taxas de juros cobradas pelos bancos brasileiros se balizam. A sigla Selic se refere ao Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Selic, ela é a taxa básica de juros, tá? Que é o governo quem define quanto é que vai ser essa taxa. Então, ela é usada como custo da moeda. Então, para você originar um crédito, você usa a Selic como padrão. Para você remunerar alguns tipos de depósitos, você usa a Selic como padrão. Então, ela é como se fosse o custo do dinheiro, tá? Ela é o que origina todas as outras taxas. O governo precisa de dinheiro para investir no país, como em segurança, na saúde, construir estradas, escolas e hospitais. Esse dinheiro pode ser arrecadado através de impostos ou do Tesouro Nacional, com emissão de títulos públicos para obter recursos para o governo. Durante a pandemia, os impactos da taxa Selic na economia nacional foram mais acentuados. A Selic, ela muda, tá, digamos assim, tá? Ela sobe, desce, tá? Dependendo do consenso do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, de acordo com como a economia está respondendo. Então, se a gente tem uma economia, tá, que não está respondendo, fraca, a tendência é que ela caia. Agora, se a gente tem uma economia superaquecida, tá, o governo ele tende a subir a Selic para segurar toda essa liquidez que está no mercado. Tá? Então, a Selic ela tanto sobe como ela desce e isso acontece a cada 8 semanas. Olha só que legal. Então, de que forma que a taxa Selic ela vai impactar ali no mercado imobiliário? Justamente nesse ponto que eu toquei, que é acaba sendo de forma repassada pelos bancos para o cliente. Hoje, a redução da taxa Selic acaba ocasionando uma redução da taxa que o banco está ofertando para os clientes. Então, essas taxas, como a gente nunca teve uma Selic tão baixa, a taxa que o banco oferta para o cliente é a taxa mais baixa da história, entendeu? Olha só. Dependendo de banco para banco, claro, mas num apanhado geral, todos eles estão praticando a menor taxa que já foi ofertada. Olha só, que legal. Inclusive, especialistas presumem que dentro de 6 meses, ali, a 1 ano, os preços deverão voltar ao patamar de antes da crise. Ou seja, quem comprou, comprou. Quem não comprou, pode pagar por um preço mais caro? Essa é a pergunta que você vai responder depois do intervalo, certinho? Certinho, Pronto, combinado. o Amazonas Acontece vai para o intervalo e volta já já. Rodrigo Vanzin é o nosso entrevistado de hoje aqui no Amazonas Acontece, que está de volta aqui na tela da Band Amazonas. Ele é diretor comercial da Europa Construções e Incorporações. A gente está tendo uma conversa muito legal aqui sobre o mercado imobiliário. No bloco anterior, estávamos falando justamente sobre os preços dos imóveis, né? Que essa é uma boa oportunidade para adquirir imóvel. Mas assim, quem comprou, comprou agora. Quem não comprou, pode comprar por um preço mais elevado depois desse momento de pandemia aqui agora? Eu acredito que sim, porque também é uma questão de oferta e demanda. Hoje a nossa oferta ela já está muito menor também do que o cenário antes pandemia. Durante esse período de pandemia foram comercializados muitos imóveis e o período antes da pandemia também, o nosso primeiro trimestre, até sair o resultado da ADEME, eu cheguei a acompanhar aqui até no próprio jornal de vocês, que foi um resultado positivo no primeiro trimestre no mercado amazonense. E nesse período pós o lockdown, também saiu bastante imóvel. Então, os valores devem ser reajustados nesse futuro próximo que você falou. E também, eu acredito que, aí é difícil mensurar o prazo, mas essas taxas que os bancos estão ofertando não vai ser algo que vai ser mantido por muito tempo. Exatamente. E assim, embora essas taxas estejam baixas agora,
mas a expectativa do mercado imobiliário são extremamente positivas nesse primeiro semestre de 2020. Foi muito bacana. E só para a gente ter um número certinho aqui, o mercado faturou 426 milhões de reais. A gente pensa que não, mas isso é muita coisa, bastante, né, Rodrigo? No primeiro trimestre, né? É algo... Teve um momento que Manaus, você pode dizer muito bem, a gente passava assim nas ruas, casas e mais casas à venda, locais assim comerciais à venda. Manaus estava à venda praticamente. A gente pode dizer o porquê, assim, dos valores das casas, né? Enfim, dos imóveis, os valores baixaram tanto. Nesse período que você diz, na verdade a gente tinha também muita construção, né? Hoje, se você for ver quantas construções estão em andamento em Manaus, é um número muito menor do que a gente tinha há 10, 8, 5 anos atrás, né? Então, essa questão da oferta e da demanda acaba que, como a gente tem menos oferta e a demanda sempre é a mesma, ou maior, ou às vezes menor, dependendo do período, falta imóvel. Olha só que situação. A gente acompanha uma outra reportagem a partir de agora, justamente para você entender um pouquinho mais como é que funcionou nesse primeiro semestre de 2020 o mercado imobiliário. As expectativas, é claro, são bem positivas. A gente acompanha a partir de agora com Jorge Guerreiro. Após vários anos em queda, o mercado imobiliário apresentou números positivos. O setor mostrou recuperação e conseguiu ganhar de volta a confiança da população para investir na compra de imóveis. Bom, o mercado imobiliário, depois dos períodos mais difíceis da série histórica da economia brasileira, que foi 2015 e 2016, né? E agora no atual governo federal, com a implementação da reforma da Previdência, isso construiu um ambiente capaz de o PIB brasileiro crescer mais de 2% ao ano, essa é a expectativa agora para 2020. Em 2018, o mercado imobiliário fechou o ano com um aumento na arrecadação em 16%. Já para 2019, a expectativa é que esse número chegue a 45%, o que representa um valor de 900 milhões de reais. Esses são os melhores dados apresentados desde 2015. Esses últimos 2 anos, a gente tem notado uma retomada bastante grande, que é por conta da passagem da crise, da melhoria do ambiente de negócio, da melhoria da confiança do comprador, né, que vai manter. Ninguém compra um apartamento achando que vai perder o emprego amanhã. Diminuição de juros e popularidade dos programas de financiamento são os principais motivos para a alta no setor. Segundo dados da ADEME, o maior número de vendas acontece para famílias da classe C. E nós tivemos aí o Minha Casa Minha Vida, esse programa, que é um programa vitorioso, que foi, aliás, uma proposta da CEBIC, da qual nós fazemos parte a nível nacional. E esse programa aí, na verdade, que segurou o mercado imobiliário por esses anos. É muito importante esse coisa, porque atende a partir de um salário mínimo, né, até 3 salários mínimos, o Minha Casa Minha Vida atende, e atende, então, a base da pirâmide, que aqui em Manaus é muito grande. A necessidade de habitação nessa faixa é enorme. Em 2019, o Amazonas possuía um estoque de imóveis disponíveis para venda e a previsão era encerrar as vendas em até 10 anos. Agora esse prazo caiu para 1 ano e meio e a expectativa é que diminua ainda mais com a alta das vendas em 2020. O ano passado chegamos a vender imóveis mais barato por metro quadrado do que seu lançamento há 5 anos atrás. Isso é reflexo do mercado. E agora essa curva se inverteu. Eu acho que o consumidor tem que aproveitar essa oportunidade agora e rapidamente, que se ele tem a necessidade de moradia, procure um empreendimento do seu interesse, que caiba no seu bolso e aproveite a oportunidade, porque certamente ocorrerão lançamentos, mas a tendência do mercado é que os preços por metro quadrado subam ao longo do ano de 2020. Além do saldo positivo na venda de imóveis, vários setores ligados à construção civil tiveram aumento durante 2019. O lucro chegou também no setor de mão de obra, acabamento e nas construtoras. Olha só que legal, portanto, essas são as informações da Isabela Bastos. É uma notícia muito boa, né? Todos esses números aqui apresentados, a gente fica
bem feliz, vamos colocar assim, né? Com certeza, essa é a nossa expectativa. Olha só, que legal. Agora, Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Até agora, qual tem sido o maior desafio da Europa Construções e Incorporações? Bom, a construção civil em si já é um grande desafio, né? A gente tem aqui no nosso mercado uma herança também, que quer quer não, de empresas que não desenvolveram as atividades de uma forma adequada, que tiveram um cenário de falência, então até essa própria resistência dos clientes em comprar imóvel da planta é algo que é uma barreira. Porém, hoje a gente também tem que falar de uma coisa de segurança jurídica, entendeu? A gente tem a lei de distrato, que é uma lei recente, que também dá muita segurança para o cliente que está comprando imóvel na planta. Tem também patrimônio de afetação. Então, são mecanismos que foram criados para dar mais segurança para o cliente. O que levar em consideração na hora de comprar um imóvel? Eu acredito que a localização é primordial, entendeu? Porque a localização é algo que vai definir muito sobre o teu bem-estar, sobre a tua forma de vida. As crianças, principalmente as pessoas que têm filhos, né, estão pensando em ter filhos, morar próximo de colégio, pensar no deslocamento para o seu trabalho, esse para mim é o fator determinante. Tem um poder de revenda muito maior também, com certeza, com certeza. Pensando em valorização, em investimento, é algo que é determinante. Olha só, que legal. Chegou a hora do nosso ping-pong aqui no Amazonas Acontece. É o momento que a gente foge um pouquinho das perguntas convencionais, Rodrigo. Você gosta de ping-pong? Gosto. Gosta? Bastante. Olha Gosto, só, sensacional. De Então vamos lá, posso começar a partir de agora, produção? Então vamos lá. Em 3, 2, 1, em uma palavra, família. Família, base. Um sonho. Construir. Um lugar. Casa. Um medo. 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 Mais difícil é essa. Um homem destemido temos aqui? Talvez. O que um grande líder precisa ter? Empatia. Muito sucesso ou muito dinheiro? Sucesso, com certeza. Rodrigo Vanzin, diretor comercial da Europa Construções e Incorporações, muito obrigada pela sua participação aqui no Amazonas Acontece, aqui na Band Amazonas. As portas estão abertas. Volte sempre você e também toda a família da Europa Construções e Incorporações. Muito obrigado pela forma que vocês me receberam. Muito obrigada mais uma vez e seja sempre bem-vindo. Obrigado. Gente, o Amazonas Acontece fica por aqui. Muito obrigada pela tua companhia. Sábado que vem tem mais, tá bom? Um beijo grande para você e até a próxima edição. Tchau, tchau.